Podcast Bíblia Aberta, do site www.bibliaaberta.com.br. O podcast que mantém a Bíblia aberta para todos os assuntos. Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Eu sou o Wagner e estou aqui hoje com o Pastor Tem. Olá, Wagner. Olá, pastor, tudo Boa bom? Noite, bom. Então tá bom, hoje nós estamos no episódio número 19, estamos falando ainda do quarto ponto do calvinismo, né, irresistível graça. Nas semanas que se passaram, né, foram 4 episódios que nós falamos desse quarto ponto. Nós estávamos falando na semana passada sobre João 6, na passada e na retrasada, né, falando sobre João 6, falamos sobre esses versículos, explicamos, né, um pouco sobre o porquê que os calvinistas utilizam eles e como eles utilizam até de maneira errada, né. Mas ficou aquela dúvida de qual seria o contexto que eles usam esses versículos, né? E hoje nós iremos falar sobre isso, não é mesmo, pastor? Isso, como nós vimos trechos como todo que o Pai me dá virá a mim, também aquele ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Nós vimos que esses trechos não têm que ter necessariamente uma interpretação calvinista. Sim. Eles já aproximam desse trecho já com esse preconceito, né? Uhum. Mas, obviamente, Jesus estava falando com os judeus lá naquele trecho, e não só em João 6, em João 5, 6, 7, 8, 9, 10, tinha todo um contexto. Por que ele estava dizendo essas palavras? Ele não estava falando para esses muitos perdidos as grandes verdades calvinistas que eles jamais poderiam ser salvos, né, se eles não foram eleitos. Não, ele tinha um problema que ele estava tratando lá. Qual que era? Nós temos que lembrar, Wagner, que quando Jesus estava aqui na Terra, era um período de transição do Velho Testamento. Uhum. Depois João foi o precursor de Cristo, ele apresentou o Messias, preparou o caminho para o Messias. Sim. E tinha muitos, e os judeus supostamente eram para ter seguido o Messias deles. Que era... Essa transição seria, até mesmo para quem não é dispensacionalista, acredita nessa transição, né? Sim. Pelo menos nessa, do Velho para o Novo Testamento. Não tem como crer que pelo menos esses continua dois, a mesma né? coisa, né? Pelo menos esses Pelo dois, menos Velho e Novo. essa passagem. Não tem como alguém acreditar que continua tudo a mesma coisa, né? Senão se torna judaizante. Então tinha, no Velho Testamento, crentes entre os judeus, verdadeiros crentes. Sim. Que creram na promessa do Salvador, mesmo que eles não entendiam tudo. Mas eles não sabiam tudo que nós sabemos, eles não conheciam Cristo ainda. E tinha judeus que presumiam na sua eleição como povo judeu que eram anti-Deus. Eles achavam que eles tinham por pai Abraão e eles tinham por pai o diabo, Jesus disse. Sim. E eles eram judeus por nascença, mas eles não eram verdadeiros judeus pela fé, como vemos em Romanos depois também. Então, nós temos que lembrar que tinha esses dois grupos. E nisso tudo, tinha a pergunta, por que é que todos os judeus não estavam seguindo a Cristo? E os judeus e os fariseus, eles queriam fazer grande coisa disso. Nós estamos seguindo ele, né? E muitos não estavam seguindo o Messias deles. Então ficava essa dúvida, por que tem alguns que estão seguindo e outros não? E o Messias não era para todos estarem seguindo o Messias? Sim. Se ele era esperava realmente... por tanto tempo, né? Exato. Então, nesse contexto, Jesus estava conversando com eles. E note, os verdadeiros, vamos falar, judeus de fé, do tipo do Velho Testamento, né, dos santos do Velho Testamento, eles pertenciam a Deus, pertenciam ao Pai, e agora eles iam receber uma nova revelação que Cristo era o Messias. Sim. E quem pertencia a Deus, obviamente queria saber que, olha, esse é quem você vai seguir, esse é o Cristo. Como João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra, por exemplo, quando Pedro disse que Jesus era o Cristo? Quem revelou isso para Pedro? Pedro disse que foi o Pai, né? O Pai revelou. Jesus falou para Pedro, né? Que foi Sim. O Pai que revelou para ele. Aqui em Mateus 16, versículo 15 a 17. Disse-lhes ele, e vós quem dizeis que eu sou? Isso é Jesus falando, né? Sim. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 15 e 17. E é verdade. Quem revelou isso para ele foi o Pai. Sim. Que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Por que outros judeus não receberam essa revelação? Por causa do coração deles, por causa do estado deles naquele momento.
que já Pedro não era. Pedro, desde o começo até quando ele conheceu Jesus, ele disse, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele era humilde perante Deus, ele temeu a Deus e ele era um verdadeiro crente depois em Cristo Jesus, né? E Deus revelou isso para ele. Mas muitos judeus, na carne, estavam presumindo na sua eleição. E eles não creram em Cristo. Rejeitaram a Cristo, eles criam na sua própria justiça. E isso se evidenciou no batismo de João. Porque João apareceu. Para abrir o caminho para o Messias. Exato. E veja o que diz em Lucas 7, 27. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os republicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Quer dizer, eles reconheceram o estado deles de pecadores, e eles justificaram a Deus, falando, não, Deus está certo, nós somos pecadores, nós precisamos de um Salvador. Mas veja o que aconteceu com muitos dos judeus, e os líderes principalmente. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Lucas 7:30. Tá vendo? Eles rejeitaram o conselho de Deus. O calvinista, imagina uma coisa dessa, não pode rejeitar o conselho de Deus. O conselho de Deus é que eles fossem batizados com o batismo de João, confessando os seus pecados, reconhecendo a necessidade deles do Messias. E eles não quiseram. Eles não se submeteram. Então eles não eram eleitos, então. Deus fez com que eles recusaram o conselho dele mesmo. É estranho. Interessante isso, né? É bem lógico. Mas o fato é que eles recusaram esse batismo, recusaram se arrepender, né, mostrar a necessidade que eles tinham um Salvador, fechou as portas para Deus revelar Cristo para eles. Sim. Estavam com o coração... Endureceram o coração. Endurecidos. Né? E a gente vai falar disso também semana que vem, sobre esse trecho sobre endurecimento. Agora eles não poderiam conhecer a verdade e receber essa revelação sobre o verdadeiro Messias, se eles não se convertessem, se eles não fizessem como Jesus disse até para os discípulos dele. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Nós falamos sobre esse trecho já uma vez. O que isso quer dizer? A gente vê uma criança, nós vemos uma atitude de humildade, de aceitação, não de presunção, como eles estavam tendo. Eles teriam que se humilhar e reconhecer a necessidade deles de um Salvador. Sim. Mas enquanto eles achavam que, eu sou bom, eu jejuo, lembra, tinha o publicano e tinha o fariseu. Eu dou esmola aos pobres. Não, jamais poderiam ser salvos. Jamais poderiam receber essa revelação que Cristo era o Messias. Então, o orgulho impedia isso. A Bíblia fala, inclusive, em Mateus 11:25, Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, Deus não ia revelar isso para os orgulhosos que estavam se justificando perante Deus. Porque eles achavam que já não precisavam disso. Não. Então, o orgulho impedia, como diz João 5:42-47. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5:42-47. Está vendo? Eles estavam falando, não, nós cremos em Moisés. Foi isso que nós falamos. Se eles realmente tivessem crido em Moisés, se eles fossem verdadeiros santos, né, do Velho Testamento, sim, teriam crido da linha do Velho Testamento, teriam crido em Cristo. Porque Moisés falou de Cristo. Então eles não eram salvos, vamos dizer assim, do Velho Testamento. Eles eram perdidos e presunçosos e cheios de autojustiça. Consequentemente, eles não estavam crendo em Cristo. Com certeza. Veja aqui esse trecho em João 8,
39 a 45, eles responderam e disseram para Jesus: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, isso foi depois que eles tentaram tropeçar Jesus e fazer ele condenar aquela mulher que foi pega em adultério, porque eles não estavam gostando também que pecadores e publicanos estavam vindo para Jesus. E eles queriam causar confusão e eles não queriam que pessoas crescem em Cristo. Então, só para você ver o coração dessas pessoas, né? Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Se eles realmente eram pessoas de fé, como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, eles teriam aceitado Jesus. Eles teriam essa revelação do Pai que ele era o Messias. E ele disse, agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Que blasfêmia, né? Eles estavam dizendo que Jesus nasceu de uma forma ilegítima, né? Então, só para você ver a atitude deles. Temos um pai que é Deus. Tá vendo a presunção deles? Como eles poderiam receber, então, a revelação que Jesus era o Messias? Eles recusaram se arrepender, né, do batismo de João. Diziam que eram filhos de Abraão, mas eles não tinham a fé de Abraão. Eles eram presunçosos, né? Sim. Eles criam a autojustiça deles. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Tá vendo? Se eles realmente fossem salvos da linha do Velho Testamento, eles teriam crido em Cristo. Eles teriam essa nova revelação, ou essa adicional revelação, e teriam crido em Cristo. Como Pedro e outros creram. Por que não entendeis a minha linguagem? Então ele disse, por não poderdes ouvir a minha palavra. Agora os calvinistas falam, tá vendo? Eles não podiam, era impossível eles ouvirem as palavras de Jesus. Não é isso que Jesus está falando, porque Jesus está falando com eles. Se eles não podiam ouvir as palavras de Jesus, por que Jesus estava conversando com eles então? Eu nem falaria nada. Esse não poder aí era o não poder de uma escolha. Sim. Muitas vezes a Bíblia fala de pessoas que não podiam fazer algo porque eles escolheram não poder. Por exemplo, Josué, ele disse assim em Josué 24:19, não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo. Quer dizer, não é que eles não tinham capacidade, eles eram incapazes, mas estava dizendo por escolha, né? Neemias falou também, eu não posso descer a vós, eu estou fazendo uma grande obra. Quer dizer, ele escolheu não descer para eles. Aquele homem, lembra da parábola de Jesus, disse, quando o amigo veio, né, o importunar, ele disse, eu não posso sair da cama, meus filhos estão dormindo. Quer dizer, ele não queria sair de lá. Enfim, não é como os calvinistas colocam uma incapacidade. Quer dizer, vocês não podem crer em mim, por isso eu estou falando com vocês, vocês nem estão entendendo o que eu estou falando, porque vocês não podem. Não é isso. Eles não podiam, porque eles estavam fazendo a vontade do pai deles, o diabo. Ele falou, por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Então Jesus estava repreendendo-os por não crerem nele. Como Jesus pode estar repreendendo eles se eles eram incapazes de crer? Não, eles não podiam crer em Cristo porque eles estavam fazendo o desejo de Satanás, o pai deles. Conscientemente até. Não faria sentido repreender, sendo que foi Jesus que fez eles não crer também. Ele está falando, até Jesus disse depois, né? Creem em mim, Jesus disse, pelo menos por minhas obras, creem em mim. Então, todo esse trecho de João 6, também João 10, quando fala das ovelhas, né? Ele fala, no João capítulo 10, ele disse, pode ler João 10, 24 a 27. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. João 10, 24, 27. Então, esse é um princípio geral, a gente até usa isso hoje, obviamente. Quando alguém
não quer saber das palavras de Cristo, não obedece às palavras de Cristo, não está nem aí com o que a Bíblia diz, nós vamos falar, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Se você é ovelha de Cristo, você o ouve, você o segue. Mas nesse contexto específico aqui, tem os judeus que não estavam crendo em Cristo, estavam rejeitando a Cristo, estavam zombando de Cristo. Por quê? Porque eles não eram ovelhas dele. Sim. Eles não eram ovelhas do Pai. Porque se eles fossem ovelhas dele, teriam seguido a Cristo. É verdade. Isso quer dizer que eles não poderiam ser ovelhas jamais? Não, porque até depois Jesus está pedindo para eles crerem nele. Mas ele está explicando por que tinha judeus que estavam crendo nele e por que tinha judeus que não estavam crendo nele. Porque ninguém pode ir a ele se o Pai o não trouxer. E eles estavam rejeitando a palavra de Deus, eles estavam, por muito tempo, eles estavam zombando das coisas de Deus, seguindo e fazendo a vontade do diabo. Então, obviamente que eles não iriam seguir Cristo como Messias e como Salvador. Mas, mesmo assim, até no final desse capítulo, no versículo 37 a 39, Jesus disse: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Mas mesmo assim, procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Mas está vendo, Jesus está dizendo, pelas obras, creem em mim. Ele não está zombando deles, Wagner. Ele estava chamando eles ao arrependimento e acordando eles, né? Para a condição verdadeira deles. Eles estavam rejeitando a Cristo, né? Porque eles já tinham rejeitado a Deus e a palavra de Deus. É verdade. Bom, é isso aí. Hoje chegamos, né, ao final de mais um episódio. E acredito que ainda não terminamos, né, o quarto ponto. Semana que vem a gente pode falar sobre o porquê, né, que eles eram cegados, né? Sim, porque tem trechos que mostram que tinha um grupo de judeus, né, a grande maioria deles até, que estavam cegos. E até diz que Deus os cegou. Sim. O que é isso, né? Como isso se encaixa em tudo isso? A gente vai falar disso semana que vem. Então vai ser interessante. Muito obrigado, você ouvinte que tem nos acompanhado. Qualquer dúvida, vocês sabem, pode mandar um e-mail para o contato@bibliaaberta.com.br. Agradecemos a audiência e até semana que vem. Boa noite, Wagner. Até semana que vem. Boa noite.